Vamos continuar os nossos estudos tratando sobre o Espiritismo, como prometido. E para nós começarmos o estudo de hoje, eu vou ler um versículo para vocês, em Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui Judas vai nos exortar a nós batalharmos pela fé, né? Com diligência, com zelo, com respeito, com reverência, com cuidado. E essa comum salvação que foi uma vez dada aos santos está falando sobre o Evangelho de Cristo. E Evangelho, vamos lembrar que é boas novas, são as boas novas de salvação. Então esses vídeos que nós estamos fazendo não é para criticar, né, aqueles espíritas, mas para nós mostrarmos o que a Bíblia apresenta como Evangelho. E a reencarnação, essa conversa com espíritos, né, esse diálogo com espíritos, mediunidade e todas essas questões que nós vamos abordar no decorrer dos próximos estudos e vídeos, é claro, nós vamos tratar melhor sobre essas questões. Mas hoje, desta feita, eu vou responder a alguns questionamentos que foi colocado no vídeo que nós tratamos sobre a reencarnação. E eu achei bem pertinente eu responder alguns questionamentos que foi colocado ali. E eu já vou pedir para vocês continuarem acompanhando os nossos estudos e eu vou abordar de uma maneira assim um pouco mais pedagógica e técnica no decorrer dos próximos estudos, falando também sobre a parte científica do Espiritismo, tá certo? Então não deixem de se inscrever no canal, curtir o vídeo e acompanhar a sequência de nossos estudos. Ademir Moreira comentou o seguinte: Malaquias está escrito que Elias viria em pessoa viva, já que ele não morreu. Como que João poderia ser João? Então nós lemos ali no livro de Malaquias e realmente diz que o profeta Elias teria que vir. Então como é que João é realmente João Batista? Ele acredita, pelo que entendi, ele acredita que João Batista é Elias. Então vamos ler o texto de Malaquias que ele citou. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Nós vemos então no livro de Malaquias que o profeta diz que Elias viria mesmo em carne e osso, né, como pessoa, antes do grande e terrível dia do Senhor, que é um dia profético. Nós vemos isso no livro de Apocalipse, no próprio livro de Joel fala sobre esse dia de escuridade, de horror, né? E nós podemos tratar isso melhor nos próximos estudos. Mas o fato é, Malaquias diz que Elias viria. Mas será que Elias é João Batista? Ou João Batista é Elias no sentido de ministério? No sentido profético? Vamos ver isso agora. Mateus 17. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Marcos 9, 13. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então o próprio Senhor Jesus Cristo ele declara que Elias já veio. Mas ele veio na pessoa de João Batista, não como uma reencarnação, mas ele veio no sentido ministerial, ou como um profeta, aquele que é um precursor de Cristo, com a mesma autoridade, o mesmo poder ministerial, vindo do próprio Deus. Ou seja, Deus colocou João Batista como um precursor de Cristo, avisando ali e anunciando o caminho de Cristo, assim como Elias havia feito. E quando nós lemos ali no livro de Lucas, nos primeiros capítulos, isso fica muito mais claro. Vamos dar uma lida aqui comigo.
Então o anjo, conversando com o pai de João Batista, que é Zacarias, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Novamente, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós vemos aqui então que quando Lucas vai registrar ali no capítulo 1, o anjo conversando com Zacarias, o pai de João Batista, ele não diz que João Batista é Elias, mas João Batista vai ter o poder de Elias. Esse poder não está falando que João Batista é Elias, mas é o mesmo poder ministerial, a autoridade profética em que ele vai anunciar a vinda do Messias. E para nós fecharmos essa questão, vale lembrar que Elias não morreu. Elias não morreu, mas ele foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Então Elias não chegou a morrer, ele está vivo no céu. A pessoa dele continua viva, ele não morreu, ele está com o seu corpo, ele foi arrebatado aos céus. E vemos então em João capítulo 1, o próprio João Batista ele vai afirmar que ele não é Elias. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Então nós vemos que o próprio João Batista ele deixa muito claro que ele não é Elias. Ele não é a mesma pessoa de Elias, ou seja, uma reencarnação de Elias. E vendo ali os outros textos, nós vemos que João Batista é Elias no sentido de ministério, no sentido de anunciar a Cristo. E temos muitas outras passagens em que faz uma comparação entre Elias e entre João Batista. Mas é muito claro então que João Batista não é Elias. Tanto é que como que Elias reencarna em João Batista, sendo que Elias não morreu, ele foi vivo ao céu. Então encerramos aqui essa questão. E eu vou tratar melhor sobre isso então nos próximos vídeos, mostrando ali essa comparação entre Elias e João Batista, tá certo? Vamos então ao próximo questionamento. Ademir Moreira ainda comentou: o judaísmo acredita em reencarnação. Os rabinos dizem que Moisés já foi um dos filhos de Noé, Urias e outros. No judaísmo não existe inferno. A pessoa fica num lugar parecido com o purgatório católico, até pode reencarnar de novo. No próprio Novo Testamento, tem provas de que os judeus acreditavam em reencarnação. Aqui tem uma afirmação do nosso amigo Ademir Moreira, mas ele é um pouquinho complexa, porque ele precisaria de nos fornecer as fontes de estudo dele. Porque ele diz que o judaísmo acredita em reencarnação. Mas que tipo de judaísmo? Porque no judaísmo havia muitas ramificações, tipos de judaísmo. Os judeus não eram muito homogêneos em sua crença pós-morte e haviam realmente várias ramificações. Inclusive havia um grupo muito helenizado, ou seja, os judeus que tinham crenças parecidas com os pagãos. Eles aprenderam dos próprios gregos muitas crenças de origem pagã e isso foi inserido dentro do judaísmo. E dentro dessa crença pode sim ter ali a própria reencarnação. Essa discussão do pós-morte era muito complexa. E se você, por exemplo, estudar aqui o livro História dos Hebreus, ele vai tratar muito sobre a questão das seitas dos judeus, Entre elas, fala sobre a seita dos fariseus, dos saduceus e dos essênios. A seita dos fariseus, isso você pode ler no capítulo 2, na página 826. A própria seita dos fariseus tinha uma crença realmente um pouco semelhante com a da reencarnação. E os próprios essênios também criam em algo parecido com a reencarnação. Já a seita dos saduceus, ela não cria em reencarnação. Diz que a opinião dos saduceus é que as almas morrem
com os corpos. E nós lemos também nos evangelhos que os saduceus não criam em pós-morte, né, em anjos, por exemplo. Eles não criam nisso. Então, uma seita judaica não cria até em vida pós-morte, e também não cria em anjos, não cria em espíritos. Então, quando o Ademir Moreira diz que o judaísmo acredita em reencarnação, ele está afirmando que é um grupo que acredita nisso. E é verdade mesmo. A Bíblia é um estudo progressivo. Então, temos o Antigo Testamento, né, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. E juntando os dois, nós tiramos a sua informação. E quando ele diz, por exemplo, que tem provas que os judeus acreditam em reencarnação no Novo Testamento, eu precisava que ele me enviasse os textos. Quando nós vemos nessa discussão bíblica sobre o pós-morte, há duas linhas no cristianismo. A linha mortalista, que acredita que a alma morre com o seu corpo, assim como os saduceus, e uma linha imortalista, que acredita que após a morte, que o nosso espírito já está no céu ou está no inferno. Esse estado intermediário não é parecido com o purgatório. Há o Hades, esse Hades que é traduzido como inferno, que é um lugar de aguardo do espírito, né, ou da alma do pecador. Porque a alma do salvo, né, o espírito do salvo, já está com Deus nesse estado intermediário. Já o mortalista, o cristão mortalista, acredita que não há estado intermediário. A pessoa já acorda na ressurreição dos mortos e ali ele passa a eternidade no paraíso, ou na nova terra também, é uma discussão bem ampla. E o ímpio, ele vai ser exterminado, né? Expurgado ali no lago de fogo. Essa é a visão mortalista. Nenhuma dos dois grupos acredita na reencarnação, porque o próprio Novo Testamento é muito claro, né? É contra isso e é muito claro esse ensino bíblico. Então peço aí para que o Ademir Moreira envie os textos, que aí eu vou dando a resposta e refutando eles. Não existe no Novo Testamento texto, nenhum versículo afirmando que há reencarnação. Há sim o texto, né? Mas a compreensão errada daquele texto. Então, os estudos do judaísmo do primeiro século, nós entendemos que uma grande parte era sim imortalista. Acreditava que a alma, o espírito, sobrevivia após a morte. Mas a reencarnação, alguns grupos criam nisso mesmo. Outros grupos já não criam nisso. E hoje, por exemplo, o judaísmo acredita muito na reencarnação, no judaísmo atual, porém, uma grande parte dos judeus são ateus. Já não acreditam em mais nada aí das escrituras, né, do livro hebraico, né, das escrituras hebraicas. Então, o judaísmo não era muito homogêneo em sua crença. Não criam, todos os judeus não criam na mesma coisa. Havia discussão do pós-morte, principalmente quando se lia o Antigo Testamento. Já no Novo Testamento é muito mais claro a respeito do pós-morte. Nós vemos ali, principalmente em Lucas 16, em que há uma vida após a morte. Há uma pessoa viva a partir do momento que o corpo ali é desligado da sua alma e do seu espírito. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o trabalho que nós fizemos aí no programa Respondendo sobre as Escrituras, em que nós tratamos sobre a imortalidade da alma. Ele é muito mais completo e vai te auxiliar aí nos seus estudos. O nosso amigo Isaac Borgert, eu nem sei se é assim mesmo que pronuncia o nome dele, ele disse o seguinte: só piora? Hoje vivemos melhor do que os reis de antigamente. Temos tecnologia, remédios melhores, médicos melhores, conforto, luz elétrica, entretenimento, etc. A justiça do homem está melhor também. As pessoas são mais educadas que antigamente. Hoje em dia, a maioria sabe ler e escrever. Esse argumento dele foi para responder aquele meu argumento do vídeo sobre reencarnação, onde eu disse que a justiça, na visão de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele afirma que a justiça está na reencarnação, é para melhoramento progressivo da humanidade. Isso está no nosso vídeo anterior sobre a reencarnação. E eu afirmei que isso é uma falácia, é uma mentira, porque a humanidade não melhora, a humanidade piora. E o argumento dele é que nossa tecnologia é melhor, remédios, médicos, conforto, luz elétrica, entretenimento. Então, na visão dele, realmente estamos progredindo, porque temos aí muitas coisas melhores, né? A justiça do homem está melhor, as pessoas são mais educadas do que antigamente, e eu discordo totalmente. Porque essa visão de que as coisas estão melhores, a medicina,
entretenimento, saúde, tudo mais. Tudo isso que ele afirmou aqui realmente está melhor. Mas a parte espiritual do homem está cada vez pior. O homem está cada vez mais mal, mais frio, mais sem amor. Isso você sabe assistindo aí os telejornais, olhando na internet, o tanto que o homem só piora. O problema é quando nós temos uma visão de coisas tangíveis, palpáveis. Nós vemos que as coisas estão evoluídas, mas a parte espiritual do homem é maligna, está cada vez pior. Você pode conversar, por exemplo, com o seu avô, a sua avó, se você tiver um bisavô vivo ainda, converse com ele e pergunte: a humanidade, ela amava mais no passado ou agora? Tinha mais violência no passado ou tem mais violência agora? Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui está falando de pessoas comuns tentando chegar a Deus com sua própria justiça. Será que as pessoas com sua própria justiça pode ter essa espiritualidade todo por seu próprio esforço, suas próprias boas obras? Será que ela pode se aproximar de Deus? Não, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pessoas comuns sem sua salvação em Cristo não fazem o bem. Ela pode fazer o bem na ótica e na visão do mundo. O mundo vê essa pessoa fazendo bem, fazendo caridade, mas se formos olhar em uma ótica cristã, espiritual, essas pessoas não fazem o bem. E o próprio profeta Isaías, ele diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? Como trapos de imundícia. A pessoa comum tentando fazer a sua própria justiça perante os homens. Deus olhando aquela justiça, né? Aquela pessoa tentando fazer o bem para se chegar a Deus e por aí vai. É como trapo de imundícia. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então Isaías está dizendo que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Esses trapos de imundícias se refere àquele trapo em que a mulher colocava em seu período menstrual, né? O sangue caía ali e aquilo era lixo. Então as nossas boas obras, a nossa própria justiça humana para Deus é um trapo de imundícia. Então nós vemos que as pessoas tendem a ver, tem uma tendência de ver as coisas que são tangíveis, palpáveis, coisas que nossos olhos enxergam. Porém, a parte espiritual, humana do homem está cada vez pior. O amor está se esfriando, assim como Jesus Cristo disse. Nós estamos vendo
quanto que os homens estão piores mesmo em sua parte espiritual. O seu coração está cada vez mais frio, o amor realmente está se esfriando, a violência está muito maior e o mundo não está evoluindo. Então, segundo Allan Kardec, no livro dos Espíritos, a reencarnação ela serve para melhoramento progressivo da humanidade. E a humanidade não melhora. A sua parte espiritual está cada vez pior. E pelo contrário, as pessoas estão deixando Deus de lado, cada um criando a sua crença e tem cada vez mais seitas ensinando ensinos falsos. E nós vemos isso já nas Escrituras. Até quando Paulo escreveu para Timóteo dizendo que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo deixou muito claro para Timóteo que no fim dos tempos a apostasia seria maior, né? As pessoas estariam se apostatando da crença verdadeira e dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais.